Bom dia a você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Na verdade seria uma boa tarde, porque passei a manhã toda meditando na palavra de Deus e até agora estamos aqui para trazer esta mensagem ainda em meditação. Glória a Deus por isso, porque Deus é bom, maravilhoso e santo. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Ó Deus, um dia de entusiasmo, um dia de busca, um dia, Deus, onde tentamos entender os planos do Senhor, mas também nos jogamos nas mãos do Senhor, para que todo o plano do Senhor seja concluído, Deus, para que o projeto que o Senhor tem nas nossas vidas seja de todo, ó Deus, concluído no nome de Jesus. Eu e essa pessoa que assiste o vídeo, ó Deus, oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor, não se ausente de nós, ó Pai, fala conosco e dai-nos a tua graça, hoje e sempre. Nós confiamos nas mãos do Senhor esse dia e confiamos as nossas vidas também nas mãos do Senhor. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos ler a palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 13 ao 15. Capítulo 35, versículo 13 ao 15, que diz assim a palavra de Deus. Jacó chamou aquele lugar onde Deus lhe falara, chamou Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, ou seja, ali para as terras de Belém, é o nome, Raquel deu à luz a um filho cujo nascimento lhe fora penoso. Tendo ela trabalho em seu parto, disse à parteira: não temas, pois este filho também terás. Glória a Deus por isso, né? Nós lemos até o 17, mas o certo seria o versículo 15 somente. Jacó chamou aquele lugar onde Deus lhe falara Betel. Glória a Deus, porque lemos a palavra de Deus e este lugar já falamos sobre ele, né? Já falamos sobre o encontro que Jacó teve ali com Deus, mas seguimos nossa meditação com o título seguinte: você quer mesmo ser cristão? É uma pergunta boa para o dia de hoje, né? Um ano que nos promete muitas coisas, então a pergunta talvez caia no tempo certo. Você quer mesmo ser cristão? Um pouco antes de chegar a esse ponto da chegada de Jacó em Betel, eu disse a vocês que ele enterrou duas coisas ali: os ídolos com as joias, não é? Que o povo tinha saqueado ali, possivelmente também os ídolos que Raquel tinha roubado do pai e escondido, né, debaixo dos assentos do camelo. E ninguém pôde descobrir isso aí, mas talvez com a seriedade de Jacó pedindo todos os ídolos, então ela tenha também devolvido o dela. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas eu acredito que sim. O que acontece é que Jacó então enterra a ama de Raquel um pouco antes de chegar a Betel. Chegando a Betel, ele tem então esse relacionamento maravilhoso com Deus. Deus volta a falar com ele e Deus se apresenta a ele, mas a Bíblia diz que ali Deus se aparta dele depois de falar, onde ele faz o altar, engrandece o nome do Senhor, faz, como eu disse ontem, possivelmente um sacrifício ali de sangue, de animais, derrama azeite naquele altar e segue então um tempo depois viagem. Só que Deus deu uma ordem a Jacó ali para ele frutificar, né? E disse que a geração dele iria frutificar também. E Jacó, na verdade, tinha 11 filhos ali. O 12º filho dele estava por vir. E por vir de onde? Através de Raquel. De Raquel, isso. Raquel, então, ela tem o problema de parto ali, a parteira dela, o que ocorre, trabalha então no parto dela. E a parteira dá uma palavra segura para ela: não temas, este também você terá. Mas lembra lá atrás que Jacó tinha dito que quem roubasse os ídolos de Labão era digno de morte? Ele impetrou essa, sem querer, talvez porque ele não sabia que se tratava também de Raquel, né, de que ela tivesse roubado. Talvez Jacó pensasse que era um golpe de Labão para cima dele, e ele diz: não, é digno de morte quem te roubou, procure aí então.
e Labão não achou, mas os ídolos estavam ali com Raquel. Então Raquel tem esta palavra poderosa sobre ela, e quando vai dar à luz ao filho, ela não aguenta, ela já está nos últimos respiros dela. E o que acontece? Antes dela respirar, ela bota o nome nele de Benoni, né? Que quer dizer filho da minha dor. Mas ela falece, e Jacó não aceita este nome, né? Filho da minha dor, não seria um nome bendito, então ele muda o nome para Benjamim. E Benjamim significa filho da felicidade, né? Jacó estava talvez dizendo: eu perdi a esposa, mas ela me deu um filho, e este filho é o filho da felicidade. Quando você andar comigo nos estudos, você vai ver que Jacó estava falando exatamente, né? Estava colocando um nome profético no filho Benjamim, filho da felicidade. Andando conosco, você vai aprender a palavra de Deus e vai ver que esse momento ali foi muito profético na história de Israel, né? O mesmo Jacó que Deus havia dito a ele: agora você se chamará Israel, né? De você nascerão muitas nações. Então Jacó vai sentido a casa do pai, né? E andando sentido as terras do pai, ali ele volta então a viver com Isaac. Imagina se quando ele foi, há 21 anos atrás aproximadamente, ele foi e o pai já não estava podendo ver, o pai já estava, né, cego. Então não podia, tinha que apalpar. Imagina agora, na volta do pai. Rebeca já não estava ali mais. A Bíblia não fala sobre a morte de Rebeca. Mas o que acontece é que Isaac está ali. E Jacó então começa, né, a viver de novo com o pai, com o irmão Esaú. E de repente, mais tarde, o pai, né, falece. Mas antes do pai falecer, Jacó tem uma tristeza muito grande em perder Raquel. E quando ele chega numa certa terra ali e acampa ali por um tempo, o que acontece? O filho mais velho dele, o primogênito, se deita com a concubina de Jacó. Agora, ela estava ali já cuidando de Jacó, ela não tinha mais Raquel para cuidar, e ela, Bila, então, vai cuidar de Jacó. E de repente, o que acontece? Este filho, então, vai ali e faz esse tremendo pecado, traindo o pai, deitando no leito com uma das mulheres de Jacó. Isso foi tão triste, mas Jacó era um homem que guardava segredos. Lembra lá quando ele descobriu que o sujeito lá tinha deflorado a Siquém, tinha deflorado a Diná, e ele guardou para si mesmo? Agora Jacó, mais uma vez, vê que o filho Rubem está então traindo-o e ele guarda para si mesmo. Jacó não era explosivo, Jacó não era precipitado, mas ele estava ali guardando, né, aquele segredo. Isso nós precisamos aprender muito com Jacó. Às vezes nós somos precipitados, às vezes nós decretamos coisas que depois vamos ter que responder por elas. Falamos coisas que depois vamos ter que responder por elas. E precisamos fechar a nossa boca no tempo certo para que Deus cuide de nós. E ali estava Jacó então, né, mais uma vez fechando a sua boca, guardando o segredo daquilo que o filho fez. Mas mais tarde você vai ver que este filho de Jacó perde o direito da primogenitura por ter traído o leito do pai, ter deitado com a concubina do pai. Mas então ele vai para ali e cuida de Isaac. Isaac já está velho, né? E Isaac vem a falecer mais tarde, né? Depois de ter ali os netos, as esposas de Jacó, ter os dois irmãos ali vivendo por perto, né? Esaú e Jacó. De repente, o que acontece? Isaac morre. E ali, como foi com Abraão, ali também está Jacó e Esaú sepultando o pai lá na sepultura de Abraão e de Sara. Interessante isso aí é saber que Deus faz as coisas certas no momento certo. Eu acredito que Isaac teve dias felizes ali em saber que os filhos viviam bem. Então Deus providenciou isso para que Isaac tivesse uma morte tranquila e pudesse voltar então lá para o leito de seu pai Abraão, né, para a sepultura ali com a vida
tranquila, já farto de dias. Isaac viveu 5 anos a mais do que viveu Abraão, seu pai. E ele viveu também a mais do que viveu o seu filho Jacó. No futuro, você vai perceber que Jacó falece aos 147 anos. Esteve bem longe, né? 33 anos de diferença entre ele e Isaac. Mas tudo isso aí é profético. Tudo que acontece na palavra de Deus é profético. Deus não faz nada, né? Tem um ditado aí que Deus escreve certos em linhas tortas, mas eu digo que esse ditado também não está correto. Deus escreve da maneira que quer escrever, não havendo linhas. Deus não precisa de linha torta e nem linha reta ou nem de linha. Deus escreve a sua história nas nossas vidas. E eu volto ao título dessa mensagem. Você quer mesmo ser cristão? Meu querido e minha querida, eu te apresentei todos esses sofrimentos de Jacó aí, toda essa tristeza de Jacó, essas lutas que passou Jacó até chegar na casa de Isaac, até chegar na casa do pai, para lembrar a você que esse evangelho que prega por aí para você, essa vida cristã aí que estão pregando, não condiz com a vida cristã que a Bíblia diz. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Nós teremos, né, a tristezas, dores, aborrecimentos. A vida cristã não é isso que estão desenhado para você. É preciso você decidir que se quer mesmo ser cristão. Porque na medida que a dor chegar, que o momento chegar, se você não estiver preparado para isso, você vai querer abandonar a Deus, virar as costas para Deus e vai dizer, não é esse evangelho que me pregaram, mas porque o evangelho mamão com açúcar que estão pregando para você não é o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro, muitos morreram por amor a Jesus, por amor a Cristo, foram incendiados, estiveram nas arenas, sofreram, fazendo missões em terrenos cheios de enfermidade, em áreas cheias de enfermidade. O evangelho para chegar até nós, ele custou o sangue de muitos, principalmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não adianta você querer ouvir só coisa boa. O mesmo Deus que te abençoa e que te dá propriedades, Ele também te prova. Ele também permite que você passe por tristeza e aborrecimento para você crescer nele, para você aprender a confiar mais em Deus, para você aprender a buscar a Deus. E na Bíblia você vai ver um salmista, Davi, falando que no Evangelho, que tem montanhas, ele também tem vale da sombra da morte. Ele também tem sofrimento, ele também tem provações terríveis que podemos passar, mas precisamos estar firme com Deus, né? Firme com o Senhor Jesus, pois a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No caminho que você e eu andarmos escuro, Deus irá alumiar. Ela será luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é que nos leva a entender isso, que o evangelho não é para fracos, né? A própria Bíblia diz o fraco, eu sou o forte. O que a Bíblia está dizendo? Fortifique-se fraco em Deus. E se Deus acreditou que você vai passar por essas provas, você vai passar no nome de Jesus. Tem um ano exposto aqui na nossa frente agora, um ano exposto no nosso caminho, e nós, para chegarmos ao final deste ano em pé e agradecendo a Deus, precisamos ser fortes. Só Deus sabe o que está reservado a nós, mas uma coisa eu te garanto, o Deus que chamou Jacó, ele foi com Jacó, ele esteve com Jacó, ele andou com Jacó e ele devolve Jacó lá em Betel, na casa de Deus. Se Deus te chamou, é porque ele vai te garantir. Não adianta você olhar para a vida de Jacó e falar, mas quanto sofrimento teve este homem, mesmo andando com Deus e Deus andando com ele. Andar com Deus não nos isenta de sofrimento. Andar com Deus não nos isenta de provar ao mundo, provar a carne, provar o inferno, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, se você quer ser cristão de verdade, esteja aí disponível à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana. Deus não te colocará numa situação que você não possa suportar, e Ele estará com você. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo.
Tende bom ânimo, então esteja animado, não importa o tamanho do problema, esteja animado. Deus sabe o que está por vir para você e Ele estará ao teu lado te abençoando. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles disseram àquele rei: olha Deus, o Senhor que nós servimos pode nos livrar das vossas mãos. Mas eles disseram uma coisa muito forte: e se ele não nos livrar, tampouco nós nos dobraremos aos teus deuses, nós nos dobraremos à tua vontade. Não importa o que vai acontecer com você, Deus está ao teu lado e tão somente você precisa acreditar em Deus, honrar Deus na sua vida, buscar a Deus em momentos fáceis e momentos difíceis, e Ele honrará você. Volto à pergunta: você quer mesmo ser cristão? Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão é caminhar em vida com Cristo até mesmo para a morte, sem negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te dê um ano de alegria, um ano onde Ele possa estar satisfeito com a tua vida, um ano em que você seja muito feliz com Deus, mas a felicidade com Deus não nos deixe isentos de problemas, mas em todos os problemas, todos os obstáculos, confia em Deus, confiemos em Deus. E Ele será sempre o nosso refúgio forte, o nosso abrigo forte e o nosso protetor. Que Deus abençoe você, que esta palavra fale no teu coração. Não importa o que você está vivendo, eu estou dando esta palavra para você crer no Senhor Deus. Ele é, como Ele disse a Jacó: eu sou o Todo-Poderoso. Não tem ninguém mais poderoso que Ele. Ele é o teu Deus e o meu Deus. Ainda nos meus pijamas, te entregando a palavra porque busquei a Deus no nome de Jesus. Um grande abraço meu, Pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.